O Ozempic é o remédio milagroso para perder muito peso que está virando febre no mundo inteiro. Mas o que ninguém te conta é que esse milagre pode custar muito caro. Não só no bolso, mas na sua saúde. Muitas pessoas, quando param com o Ozempic, acabam engordando até mais do que perderam. Nesse vídeo, vou te mostrar formas naturais que atuam como o Ozempic, sem nenhum efeito colateral e sem gastar uma fortuna. Tem muitas pessoas que não entendem como o Ozempic funciona, até aquelas pessoas que utilizam o próprio Ozempic. Vou te explicar de uma vez por todas para você entender de fato. Existe um hormônio que se chama GLP-1. Douglas, o que esse hormônio faz dentro do nosso corpo? Ele é o responsável por te dar saciedade. Além de te proporcionar saciedade, ele te dá aquela sensação de estar sempre com o estômago cheio. Parece que acabou de fazer uma refeição. Ele diminui a sua apetite e assim você acaba emagrecendo muito. Tem um detalhe que pouca gente acaba falando. Esse hormônio, ele faz a tua digestão ficar mais lenta, demorar mais para digerir os alimentos dentro do teu estômago. E basicamente, quando você toma o Ozempic, você tem uma enxurrada desse hormônio dentro do seu corpo. Por isso que as pessoas não sentem vontade de comer e acabam emagrecendo bastante. Tem algumas pessoas que relatam, se ela força colocar o alimento para dentro, ela acaba até vomitando, porque o estômago está extremamente cheio. Essa é a sensação que ela tem, que é a famosa saciedade. Tem um segredinho que a maioria dos médicos não contam. Por quê? Porque eles querem vender essa medicação. Esse tratamento acaba saindo bastante caro. Tem alguns alimentos que ativam esse hormônio chamado GLP-1, que te dá uma extrema saciedade. E nesse vídeo você vai descobrir todos eles e como utilizar da forma certa, e que não vai precisar gastar dinheiro com o Ozempic. O primeiro ingrediente que você pode utilizar todos os dias, que ele vai agir como o Ozempic ou bem semelhante, é o famoso psyllium. Para quem não sabe, o psyllium é basicamente uma fibra em pó, só que triturada. Ela é a casca da semente de uma planta. Trituradinha, a pessoa pode colocar ali na água uma colherzinha de chá em 200 ml e tomar sempre pela manhã. Ela vai formar como se fosse um gel no seu estômago e ela vai soltando pouco a pouco, vai deixando a sua digestão mais lenta. E isso aí te dá uma extrema saciedade. Você parece que sempre está de estômago cheio. Isso vai evitar que você coma de forma exagerada e também que fique beliscando ao longo do dia. Douglas, onde que eu vou encontrar esse psyllium? Em lojas de produtos naturais, é bem barato. Só que tem um porém, como é fibra, você vai ter que tomar muita água ao longo do dia. Se você tomar pouca água, vai ressecar as suas fezes e você vai ter dificuldade para ir ao banheiro. O segundo ingrediente que você pode tomar todos os dias é o famoso cúrcuma, que na verdade algumas pessoas conhecem por aí como o famoso açafrão. Ele ativa o GLP-1, que é esse hormônio que vai te dar uma extrema saciedade. Douglas, quando que eu posso estar tomando ele? Sempre pela manhã, uma colher de chá com água e tá tudo certo. Você só precisa de uma dose uma vez ao dia. Outra coisa também que eu recomendo é você temperar suas comidas utilizando o açafrão, vai potencializar ainda mais os seus resultados. Temperar o seu frango, fazer um arroz da forma que você preferir. Quanto mais você colocar, melhor será para o seu organismo. O terceiro alimento é a canela. E aí você pode escolher qual que é a sua preferência. Utilizar a canela em pau e fazer um chá. Ou então você pode pegar a canela em pó e colocar em alguns alimentos ao longo do dia. O que você preferir, o importante é consumir. Ele vai ajudar a baixar o açúcar no seu sangue e ainda te dá uma extrema saciedade. Se você tem aquele descontrole com doce, tem uma extrema vontade de comer doce, ele vai reduzir demais. O quarto ingrediente que você pode estar tomando todos os dias é o famoso chá verde. Ele vai também ativar esse hormônio que se chama GLP-1, que vai te dar muita saciedade.
que é o mesmo hormônio que tem dentro do Ozempic. E o grande diferencial do chá verde é que ele vai também acelerar o seu metabolismo. Então você vai matar duas coisas em uma cajadada só. Qual que é a dica que eu te dou? Você também pode pegar esses 4 ingredientes que eu falei, fazer um chá ou misturar com água e tomar pela manhã. Você vai potencializar demais o seu resultado e aquela gordura que tanto te incomoda vai ficar mais fácil para sair. Se você quiser acelerar ainda mais os seus resultados, o que você vai fazer? Tomar esse chazinho com esses ingredientes sempre antes das principais refeições, 30 minutos antes do café da manhã, do almoço e do jantar, porque geralmente essas são as refeições que a maioria das pessoas acabam deslizando, comendo demais de forma exagerada. E aí você tomando ali alguns minutos antes de fazer a principal refeição, você vai ficar saciado, você vai almoçar, jantar ou tomar café da manhã com pouquíssima fome. E isso aí vai fazer você emagrecer demais. Tem algumas pessoas que acabam utilizando o Ozempic sem necessidade. Tem muitos médicos que só querem vender essa alternativa, porque vai dar uma margem de lucratividade altíssima. Mas é claro, tem algumas pessoas que realmente necessitam de fazer uso dessa medicação, tem um nível de obesidade extremo, fica acamado, aí sim pode ser necessário. Então pesquise muito bem o médico que você vai para você não cair em uma extrema cilada. Outra coisa que eles não te contam é porque quando você tomou Ozempic, você não consegue comer basicamente nada. E automaticamente você vai emagrecer. Tu não está colocando alimento para dentro. E tem muita gente que fica fraca, acaba desmaiando, ela não consegue nem ir para a academia treinar. E muitas vezes quando ela vai para a academia, ela acaba passando mal, porque dentro do corpo dela não tem nenhum nutriente. E se você fica sem comer, você basicamente vai perder bastante músculo. Então nas primeiras semanas tem muita gente que emagrece 3, 4, 5 quilos. E muitas vezes isso aí que ela acabou perdendo foi só líquido e massa muscular. A gordura continuou lá, porque o corpo é inteligente. Ele está entrando em estágio de luta ou fuga. Ele pensa assim, essa gordurinha eu vou ter que segurar ao máximo, porque o meu corpo está morrendo. Essa é a mensagem que você sinaliza para ele quando você não come. E a maioria das pessoas que tomam Ozempic sempre acaba tendo muita dificuldade para comer. Muitas vezes ela coloca o alimento para dentro e logo ela vomita. Se você conhece alguém que já tomou Ozempic ou você também já tomou e sofreu com os efeitos colaterais, deixe o seu relato aqui que eu quero saber. Porque muitas pessoas, após fazer o uso do Ozempic, ela emagrece bastante. E depois que ela para com a medicação, ela volta a ter um reganho de peso. Muitas vezes ela perde 10 quilos e quando ela tira o Ozempic, ela ganha 15, ganha mais do que ela perdeu. Por que acontece isso, Douglas? Quando a gente entra com um tratamento sob remédio, não dá tempo do corpo se acostumar. Eu sempre digo que o emagrecimento ele começa primeiro na cabeça. E se você já começa um emagrecimento forçado com remédios, a sua cabeça não vai emagrecer. Quando você tirar a medicação e voltar para a alimentação normal, você vai comer de forma desenfreada tudo aquilo que você não conseguiu comer quando estava com o uso da medicação. E aí tem muita gente que acaba desanimando porque ela gastou muito dinheiro nesse tratamento. Quando voltou à alimentação normal, ganhou o dobro de peso e ela fica extremamente frustrada. O grande ponto positivo das formas naturais para o emagrecimento é que seu corpo ele vai de forma gradativa, entendendo que aquele processo está acontecendo e você não perde tanta massa muscular. Você vai se saciando ao longo do processo, vai aprendendo a comer certo, porque quando a pessoa está usando a medicação, ela é forçada a não comer e quando ela tem uma oportunidade, ela vai comer de forma desenfreada e muitas vezes até caindo em uma compulsão alimentar. Tem muitas pessoas que estão utilizando o Ozempic de forma errada. Ela está fazendo um tratamento para o corpo, que no caso deveria ser um tratamento para a mente. A pessoa está doente psicologicamente, mas ela pensa o quê? Vou tratar a minha obesidade e ela fica só se enganando. Quando você vê uma pessoa gorda, ela possivelmente
precise de um tratamento psicológico. Isso aí já resolveria grande parte do problema. Não adianta a gente ir lá e mascarar o problema, a gente tem que ir na raiz dele, que muitas vezes está aqui, ó, na cabeça, no mental. Outra coisa que você deve consumir no seu dia a dia é o konjac. Ele é basicamente uma fibra em pó. Ele vai te dar uma extrema saciedade e aí você vai demorar mais para sentir fome. E se você demora mais para sentir fome, você automaticamente vai comer menos, vai ter menos pico de insulina dentro do seu sangue, que é basicamente um choque de açúcar dentro do seu sangue. E isso aí faz você engordar demais da conta, adquirindo a famosa resistência à insulina. Você ingerindo uma colher de chá pela manhã já vai te ajudar demais. Ou então em alguma receita que você for fazer, como um omelete, ou até mesmo em outro prato do seu dia, você pode estar incluindo a forma que você preferir. O importante é comer. Douglas, onde que eu vou encontrar esse konjac? Você encontra em lojas de produtos naturais, é extremamente acessível. O grande ponto positivo desses produtos naturais que eu te passei é que ele vai ajudar na saúde intestinal. Se você tem uma boa saúde intestinal, você vai conseguir absorver todos os nutrientes que você coloca dentro do seu corpo. Agora, se você não tem uma boa saúde intestinal, você pode comer certo tanto que for, o seu corpo quase não vai absorver. Depois de uma dica valiosa dessa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde. Tem algumas bebidas que você precisa incluir no seu dia a dia, que é café preto, sem açúcar, porque não adianta nada você pegar um cafezinho ali e tacar açúcar nele. Não vai fazer efeito como deveria. Ela é uma bebida termogênica. Douglas, o que de fato é uma bebida termogênica? É aquela bebida que vai aumentar a temperatura do seu corpo, criando um ambiente propício para queimar ainda mais gordura. Outras bebidas que são termogênicas também é o famoso gengibre e também a pimenta caiena. Você pode estar incluindo na sua alimentação ao longo do dia e potencializando os seus resultados. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar.